Olá, pessoal, espero encontrá-los bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de DG e o assunto da nossa aula de hoje é polígonos. Então, os polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, nós temos aqui algumas características dos polígonos, né? Então, eles são formados por linhas fechadas, segmentos de reta. Além disso, esses segmentos eles não podem se cruzar. Lembrando, pessoal, que os polígonos são figuras planas. A gente estava estudando os poliedros nas aulas anteriores e nós vimos que os poliedros são formados por polígonos. Então, não confundam. Quando a gente fala de poliedros, a gente está falando de sólidos. A gente viu que a gente tem prisma, pirâmide, cone, cilindro, esfera, esses tipos de sólidos que são de 3 dimensões. Os polígonos, eles possuem 2 dimensões, eles são planos, ok? Então, para a gente identificar um polígono, a gente tem que ver se ele é formado por linhas fechadas, se possuem segmentos de reta, além disso, eles não podem se cruzar. Então, nessas imagens aqui, eles são polígonos ou não são polígonos? Olha só, lembrando, né? O que são segmentos de reta? Segmentos de reta são pedaços de uma reta onde tem início e tem fim. A gente já viu isso lá no primeiro bimestre. Então, nesse caso, ó, vou identificar um segmento de reta aqui para vocês. Desse ponto até esse ponto, tem o início e tem fim, eu tenho um segmento de reta. Então, essa figura é formada por vários segmentos de reta, onde ela se fecha, então ela não é aberta, então já atendeu essa característica, essa também, e além disso, a gente não tem o cruzamento entre esses segmentos, então essa figura é um polígono. Essa outra figura também, nós também temos formação de segmentos de reta, ó, o primeiro segmento, aqui o segundo segmento, o terceiro, o quarto e o quinto. São fechados e não se cruzam. E esse retângulo aqui também representado é também um polígono. Então, essas 3 figuras a gente classifica como polígonos. E essas 3 figuras? Nessa primeira, nós temos segmentos de reta. Então, ó, um primeiro segmento, um segundo segmento e um terceiro segmento. Então, essa característica ele atende. Elas se cruzam? Não. Só que a terceira característica fala que tem que ser fechado. Ele é fechado? Não, ele é aberto, né? Então, esse não é polígono. Essa próxima figura aqui. Essa próxima figura também possui segmentos de reta fechados, mas aqui eles têm um cruzamento entre eles. Então, se eles têm esse cruzamento, ele também é caracterizado como não polígono. E esse daqui, ele é fechado, ele não se cruza, mas nós temos uma curva, não é um segmento de reta. Então, por conta dessa curva, ele também não é polígono. Então, essas 3 figuras a gente classifica como não polígonos. Agora a gente vai ver os polígonos convexos e os polígonos não convexos. Então, se a gente puder construir pelo menos um segmento com as extremidades A e B no interior do polígono e alguma parte desse segmento estiver fora do polígono, então esse polígono não será convexo. Como assim? Vamos entender. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês que a gente já identificou que essa figura é um polígono, nós já vimos no slide anterior, mas vamos ver se é um polígono convexo ou não convexo. Então, o exercício fala que se eu pegar 2 pontos, então eu vou pegar aqui um ponto que eu vou chamar de ponto A, e esse aqui é o ponto B. Se eu ligar esses pontos, então eu passei um segmento de reta ligando esses pontos. Se esse segmento de reta, ele ficar um pedaço dele de fora do polígono, igual essa parte aqui, ó, que é a parte externa, ele é considerado não convexo. Então, aqui, ó, peguei 2 pontos, liguei esses 2 pontos. Se passar, esse segmento de reta passar fora do polígono, um pedaço dele, ele não é convexo. Ah, professora, mas e se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui? Realmente não vai passar. Mas se apenas um segmento passar de fora, ele já é considerado não convexo. Então, aqui nós sabemos que esse polígono é não convexo. Agora, se eu tiver um polígono desse, também tem 5 lados, igual esse,
Mas se eu pegar 2 pontos, eu posso pegar esse ponto e esse ponto. Se eu passar um segmento de reta, continua dentro do polígono. Se eu pegar daqui a aqui, passa um segmento de reta, continua dentro do polígono. Aqui e aqui, passa um segmento de reta, continua dentro. Aqui e aqui, passa segmento de reta, continua dentro. Então, qualquer segmento de reta, qualquer pontos que eu pego que estão internos, esse polígono, o segmento de reta formado por esses 2 pontos também está interno. Então, a gente vai classificar esse polígono como convexo. Além disso, nós vamos ver também a nomenclatura dos polígonos. Então, a nomenclatura dos polígonos, ela é determinada a partir do número de lados que o polígono possui. Então, eu coloquei aqui um polígono, só para lembrar vocês. Opa! Aqui a gente tem o lado, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Então, a quantidade de lados vai indicar para a gente o nome do polígono. Então, nós temos essa tabelinha aqui, ó. Se eu tiver um polígono de 3 lados, a gente vai chamar de triângulo. Um de 4 lados, de quadrilátero. Ah, professora, mas 4 lados é quadrado, é retângulo, é losango, é trapézio, sim. Esses são tipos de quadriláteros, mas, em geral, todo polígono que tem 4 lados a gente chama de quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, que é o caso do nosso exemplo, é o hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11, unodecágono. 12, dodecágono. Professora, e aqui a gente tem o 20 também, né, que é o icoságono. Mas, professor, e se eu quiser saber o nome de um polígono que tem 13 lados? Não está aí na tabela. A gente não tem um nome específico para ele. Então, a gente chama de polígono com 13 lados, polígono com 15 lados. Agora, esses são nomes especiais, certo? Então, a gente vai nomear o polígono conforme a quantidade dos seus lados. Lembrando que o lado, a gente já viu também no início, que o lado é formado por segmentos de reta, que tem início e tem fim. Então, um lado, 2 lados, 3 lados, 4, 5, 6 lados, ok? Aqui eu coloquei essas imagens que está separada em regulares e irregulares. A gente vai ver na próxima aula sobre a diferenciação desses tipos de polígono, mas essas figuras já dá para vocês terem uma ideia de como é a característica, como é a imagem desses tipos de polígonos, considerando o número de lados. Pessoal, para a aula de hoje é isso. Peço que vocês copiem todos os slides no caderno para ficar bem organizado. Faça a leitura do livro didático da página 211 e 213 e a resolução da página 215. Os exercícios devem ser o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 e o exercício 8. Copiar e responder. Até a próxima aula.